Boa tarde, começando um novo canal teórico. Belo caso que ele trouxe aqui. Belo e triste, né? Não sei se é belo e triste, mas o que nós vamos fazer? Nós estamos aqui para atender. Quem não viu, vale a pena depois perguntar a ele. Que eu acho que você chegou a ver. Achei um caso muito interessante. Neurologista é fogo, né? Gosta de doença interessante, né? Então, muito bom o caso. Eu lá atrás, eu sempre tinha falado com vocês que é uma patologia que eu vejo muito e as pessoas às vezes não entendem e não conhecem, que é CIADH. O que é isso? Secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Pouca gente às vezes sabe, ou muita gente sabe, mas eu acho importante vocês terem na ideia de vocês que isso pode ser uma boa questão. Secreção inapropriada do hormônio antidiurético, na verdade, o hormônio antidiurético chama vasopressina e é secretado em excesso pela hipófise em algumas situações inadequadas. Geralmente, retenção de líquido ou hemodiluição do sódio no sangue. O que é isso? O doente retém muito líquido pela secreção ou, ao contrário, toma muito líquido e aí dilui o sódio. Então, o doente que apresenta isso e que vai a vocês, ele tem a sintomatologia de uma coisa chamada hiponatremia. O doente chega para você, está confuso, desorientado, ou pode ter tido uma crise convulsiva. Nada mais é do que a baixa do sódio, por essa secreção inapropriada. Então vocês têm que tomar cuidado e fazer parte, porque é muito difícil o colega pedir no exame laboratorial dosagem de sódio e de potássio. O potássio até a pessoa não esquece muito, mas sódio, né, é um íon que às vezes a gente não tem o costume de pedir. Então, doente meio obnubilado, ou que está tomando algum antidepressivo, principalmente, vocês têm que tomar cuidado. Se é um doente que tem neoplasia, você tem que pensar sempre em síndrome paraneoplásica. Então, o doente tem um câncer de pulmão e aparece para você no ambulatório meio confuso, você acha que ele está com metástase cerebral. Tudo bem, você tem o direito de pedir uma tomografia de crânio. Mas se a tomografia de crânio está normal, você não tem direito de esquecer que ele pode estar fazendo essa doença que é uma secreção inapropriada. O hormônio é excretado. E aí o hormônio excretado pode fazer isso que acontece. Em relação às causas, como eu já falei, as síndromes paraneoplásicas, principalmente câncer de pulmão e câncer de rim, ou qualquer neoplasia, câncer de mama, pode fazer, na verdade, a secreção inapropriada do hormônio antidiurético. O uso de diuréticos, principalmente tiazídicos, o cara vai no ambulatório de vocês tomando hidroclorotiazida ou qualquer outro diurético, está perdendo sódio por ali. E aí o velhinho vai ficando meio confuso, meio desorientado, você já cravou na testa dele que ele está com demência de Alzheimer. Ele não está com demência de Alzheimer, que se você fizer uma dosagem de sódio, vocês vão ver que ele pode ter uma coisa chamada hiponatremia. Então, o sódio é fundamental na prescrição de vocês. Repetindo, síndromes paraneoplásicas, uso de diurético, antidepressivo, é uma grande causa de secreção inapropriada. O doente toma fluoxetina, sertralina, escitalopram, pode fazer hiponatremia. Então, se você, no teu ambulatório, no teu consultório, observar que esse doente está com sódio baixo, a primeira coisa a fazer é tirar o antidepressivo desses doentes, porque pode ser uma causa fundamental. Já vi inúmeros doentes tomando antidepressivo com sódio baixo. Anticonvulsivantes, pode. O principal chama oxcarbazepina, que é primo da carbamazepina. Carbamazepina vocês têm no posto, que é o Tegretol. Mas a oxcarbazepina não tem no posto, que é o Trileptal.
Esse é danado, é a causa mais frequente de anticonvulsivante que dá hiponatremia. Questão de prova. Qual o anticonvulsivante que dá mais hiponatremia? Oxcarbazepina. Trileptal. Não esqueçam desse nome. Tem outros também que não são tão comuns, mas pode dar. Lamotrigina também é um anticonvulsivante que pode dar hiponatremia. Vômitos incontroláveis, aquele doente que está vomitando sem parar, ele pode desidratar e fazer uma coisa chamada hiponatremia pela quantidade de vômito que ele está vomitando. Então, se o doente chega lá no teu ambulatório, ou chega que vomitou a noite toda, está desidratado, você toma cuidado porque ele pode estar com sódio baixo. Diarreia, não vou explicar porque que diarreia pode dar hiponatremia, pô. Ele está perdendo água pra cacete, ele vai embora o sódio dele e a pessoa pode fazer. Tive uma doente que foi fazer uma colonoscopia, uma velhinha, ficou 2 dias sentadinha no vaso, né, rezando, e depois de 2 dias no vaso, ela fez uma convulsão. Chegou no hospital, o sódio estava 118. Qual era a causa? Diarreia da velhinha. Então, esse negócio de colonoscopia, a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia, o pessoal faz muita colonoscopia ambulatorial, né? Não precisa internar, mas na época do Moura, o cara para fazer colonoscopia tinha que internar, né, Moura? Agora faz aquilo que responde. Porra, aí tinha que tomar manitol, tomar não sei o que, não é isso? O cara ficava 2 dias sentado no vaso. Agora não, o cara faz colonoscopia em casa. Aí tem alguns velhinhos que não aguentam a quantidade de líquido que ele tem que sair. Se você não repor, vai fazer isso aí, ó. Potássio também vai embora. Potássio também vai embora. Polidipsia psiquiátrica. Já vi isso, uma doença psicológica, psiquiátrica grave. O cara bebe água sem parar, não é diabético não, mania de ficar bebendo água. Sabe o que faz? Aquilo dilui o sódio, chama hemodiluição, por causa da quantidade de líquido que aquele cara fica bebendo o dia inteiro. As pós-meningoencefalite ou até Guillain-Barré também podem dar queda do sódio. Tumor cerebral, como já falei, o tumor do pulmão é o principal, aldicel, pequenas células, mas tumor cerebral também pode fazer hiponatremia. Câncer de pulmão, que é o mais comum, pequenas células, pâncreas e linfoma e etc. Tratamento seria uma coisa lógica. Se você tem um doente que está com sódio baixo, é muito comum chegar no pronto-socorro e o cara, em vez de ele retirar o líquido, ele bota 2 litros de soro fisiológico para repor o sódio. Está certo ou errado? O que você acha, Laura? Está errado. Porque se o cara está com sódio baixo, você botou 2 litros de soro no cara, vai diluir o sódio dele. Você tem que fazer o contrário. Você tem que restringir líquido e aumentar o sal. Você tem que botar, em média, 450 ml de soro fisiológico, bota 50 de cloreto de sódio dentro desse sódio e pede para correr em 12 horas. No final de 12 horas, você pede um outro sódio. E aí você vai controlando a cada 12 horas, mas o primeiro tratamento é restringir volume. E muita gente faz errado. Bota lá sal pra caramba e muito soro. Então, na verdade, você vai desidratar o doente. Não é o suficiente. A quantidade de sódio não é suficiente. Exato. Você tem que restringir líquido e desidratar o doente, fica de seco. Porque quando ele fica seco, o sódio aumenta. Ok? Restrição líquida em 24 horas. Uma vez eu perguntei isso aqui, quem acertou foi Ioel. Não é, Ioel? Se você botar o sódio e ficar preocupado que o cara chegou com 112 de sódio, e em 24 horas ele não pode ultrapassar a 12 milha equivalente. Então não adianta vocês querer pegar o doente com 112, no outro dia está 137. Que aí vocês podem fabricar uma doença, né, Ioel? Ioel acertou. Qual era o nome, Ioel? Mielinólise contínua. Mielinólise contínua central. Para desmilinização contínua da... Desmilinização osmótica da ponte. E faz uma isquemia lá no tronco cerebral.
Então guarde esse nome bonito, mielinólise pontina central. É uma desmineralização osmótica bem na ponte, com a correção rápida do sódio, que não pode ultrapassar a 12 miliequivalentes nas 24 horas, ok? Carol, está com 112, você vai botar sódio por 24 horas, que não pode sair de 112 para 137. No dia seguinte tem que estar 112, com 12 dá quanto, Carol? É o máximo. Mas o médico fica nervoso, o médico é ansioso. O médico quer baixar a pressão, quer botar o sódio em meia hora normal. Não adianta. Sódio tem que aumentar devagar. A cada 12 horas, eu já vi doente em 12 horas ter um aumento exagerado. O que você fez? Diminui as próximas 12 horas. Então, essa reposição tem que ser matemática. Não pode dar e colher 3 semanas depois. Não, senhora. A cada 12 horas você vai controlando a tua correção que você está fazendo. Ok? Duas perguntas sobre essa ciência. Ela é muito comum e ela é reversível? Completamente reversível. Se for pelo antidepressivo, você vai tirar o antidepressivo. Se for para a neoplásica, já é mais complicado. Eu digo a mielinólise pontina. A mielinólise pontina é reversível. Irreversível? É reversível. Mas o doente às vezes fica tetraplégico. Ok? Bom, dentro dos tratamentos, você pode usar furosemida, que é o único diurético que troca naquela... Já ouviram falar na bomba só de potássio? Então, naquela bomba só de potássio, o que o potássio faz? Ele troca o potássio pelo sódio. Vai embora o potássio. Você vê que o doente que toma Lasix, você tem que fazer reposição de potássio. E ele, o que ele faz? Ele retém o sódio. Então, se você tem um doente que está tendo difícil controle dela, dar uma aumentada no sódio, você pode dar um Lasix para esse doente. Começa com meio comprimido, depois aumenta até para 1, você vai ajudar a reposição desse sódio. Você está numa emergência, restringiu o sal, aliás, restringiu o líquido, deu sal para o doente, e aí você dá uma pitada de Lasix. Você vai secar o doente. Naturalmente, você vai no inverso. Você não vai hidratar o doente, você vai secar ele. Se ele ficar seco, desidratado, o que o sódio vai acontecer com o sódio? Ele vai aumentar. Ok? Entendeu aí bem? O outro remédio que você pode usar é fluorocortisona. Chama Florinef, caro pra caramba. Mas é um remédio que é um mineralocorticoide. Existem 2 tipos de corticoide. Tem o glucocorticoide e tem o mineralocorticoide. O mineralocorticoide não tem a mesma ação do glucocorticoide. O glucocorticoide, ele aumenta a glicose, vocês sabem disso, faz hipertensão arterial. Esse mineralocorticoide é um remédio que retém sal. Então, você pode usar o Florinef, você tem que comprar o remédio e botar na geladeira, porque ele funciona só assim, bem geladinho. Aí você começa com meio comprimido de manhã, meio comprimido de tarde, e vai aumentando dentro da tua necessidade. O Florinef pode ser comprado em qualquer farmácia, eu torno a dizer que não é barato, mas ele pode ser usado para reter sal. Tomar cuidado, por exemplo, o doente tem insuficiência cardíaca, é um remédio perigoso. Por quê? Porque você está retendo sódio. E o cara com insuficiência cardíaca, você está retendo sódio, tratando a sua hiponatremia e piorando a insuficiência cardíaca do cara. Então tem que também ter um pouco de jogo de cintura e entender bem o mecanismo do Florinef. E a última, que eu também tenho alguns doentes, que você fez isso tudo e continua perdendo sal. Manda nas farmácias de manipulação, manipular sal, cápsula de sal. O cara fica salgado mesmo. Porque você pede
uma quantidade, 1 grama, 2 gramas, e oferece ao doente 2 a 4 gramas de sal para ele tomar sal, para repor o sal no organismo. Chama cápsula de sal. Esse sal, no caso, é cloreto de sódio mesmo? É mesmo. Pode ser sal de cozinha, se não tiver recurso? Olha só, pode ser, mas você tem que ficar de olho, é isso que eu estou falando, né? O cara, daqui a pouco você vai fabricar uma hipertensão arterial no doente aí. Então, se o cara é hipertenso, sal de cozinha já vai aumentar com mais facilidade. A cápsula de sal costuma não ter menos de cloreto de sódio. Tá bom. Bom, então de ciclo de secreção inapropriada era mais ou menos isso que eu queria dar um apanhado para vocês entenderem um pouco, se aparecer isso, para nego não achar que é um russo, né, Tata? É uma doença muito importante que pouca gente valoriza. Aí eu trouxe aqui 2 casos clínicos que eu achei interessantes, aí queria conversar com vocês. São 2 casos que vão interessar mais o Paulo. O Paulo gosta de cirurgia, né? Então eu acho que a palavra do Paulo aqui vai ser mais importante. Não é que os outros não gostem, né? Paulo é meio metido a cirurgião, né? Ele não é neurocirurgião, ele é cirurgião do pescoço para baixo, né? Mulher, 39 anos, procurou o ambulatório de clínica médica com sintomas. Ela botou aqui no OS, não estou entendendo bem aqui. AMD. Sei lá que ela botou. Clínica médica, Daniela, né? Na clínica médica, com sintomas de há mais ou menos 5 anos. Essa doente tinha períodos de agitação psicomotora, alucinações e depressões. Periodicamente apresentavam sonolência, sudorese fria que melhoravam com alimentos e sucos. SIC. Quando eu estava assim, minha sonolenta, eu comia alguma coisa, eu tomava um suco, melhorava. Às vezes Tata faz isso, né, Tata? Apresentou um episódio convulsivo e fazia uso de, quando ela chegou na consulta, antidepressivos, antipsicóticos e Gardenal de 100 mg à noite. Então ela tomava antipsicótico, antidepressivo e tomava um Gardenal. Alguém sabe o nome farmacológico do Gardenal? É no orbital? É no orbital? Fenobarbital. Às vezes alguém vai no posto, não tem Gardenal, mas tem fenobarbital. Ok? Então ela tomava fenobarbital para crise convulsiva, tomava antidepressivo para depressão e tomava antipsicótico porque ela ficava meio psicótica em alguns momentos. Havia relato de um episódio de agitação extrema com sudorese que melhorou com uma hidratação venosa, foi na emergência e tomou um soro misto. Botaram para ela um soro fisiológico e um glicosato. Nega doenças pré-existentes. Exames laboratoriais. O hemograma era normal, a glicose de jejum 52, hemoglobina glicada 5,4, sódio 137, potássio 4,7, ureia normal, creatinina normal, todas as funções hepáticas normal, teste normal, TSH normal e perfil lipídico normal. Pergunta, doutor Paulo, diagnóstico provável, número 2, exames para comprovar o diagnóstico, laboratorial e radiológico. Número 3, doutor Paulo, o que o senhor faria no que você pensou nessa doença? Você estava no ambulatório, você quer que eu volte lá alguma coisa para você ver? Você não pensou em nada? Então eu vou voltar aqui. O diagnóstico está na anamnese, hein? Olha como é que eu sou chato. Não tem nada na anamnese aqui, nada da anamnese, nem exames, que vocês pensam em alguma coisa, gente? Eu pensei em hipoglicemia. Ela parece que está tendo crise de hipoglicemia.
Tem a ver com cirurgia? Não, Paulo, peraí, estou falando duas coisas diferentes. Que não, você já é cirurgião que já está pensando no bisturi e operar a mulher. Primeiro eu tenho que fazer o diagnóstico, depois você opera. Eu acho que a Ângela está no caminho melhor. Até pela glicose dela e os outros sintomas, pode ser. Bom, então vocês têm que ter obrigação de pensar num diagnóstico para essa doente. Ninguém pensa em nada. Hã? Muita secreção de insulina, hipersecreção de insulina. Ó, boa escolha. E aí? Essa Aí talvez um tumor no pâncreas, não sei. Diagnóstico da Ângela super perfeito. E aí o IPA. Gente, isso aqui é um insulinoma, gente. Eu vi uma doente dessa 10 anos atrás, nunca mais esqueci, cara. Olha a história da doente, cara. Isso aí chama-se insulinoma. Alguém já viu insulinoma? Alguém já ouviu falar em insulinoma? Isso é a tua questão que vai aparecer em dezembro, Paulo, lá na hora. A mulher vai te mostrar isso, você vai ter que fazer esse diagnóstico e vai me dizer como é que você vai fazer. Doutor Jefferson, pensei uma coisa, você falando isso, e essa paciente supostamente é psiquiátrica, né? Mas o insulinoma também pode causar confusão mental, alteração de comportamento. Então, às vezes, essa paciente nem é psiquiátrica. Ela só está tratando com uma cacetada de coisa. Doutora Carolina, o insulinoma é a causa de toda a sintomatologia da mulher, até a crise convulsiva. Coitada, a mulher tomando Gardenal. A mulher tomando Gardenal antipsicótico. Eu atendi uma doente há 5 anos nesse corpo. Quando eu fui no hospital, internei ela. Sabe quanto era a glicose dela? 12. Isso. Você sabe por quê? O doente com insulinoma, ele se acostuma ao longo da vida com esse nível de hipoglicemia, diferente do doente que é um diabético tipo 2 que toma insulina e faz hipoglicemia aguda. Ele vive com as sequelas do insulinoma, que é alterações psiquiátricas, psicóticas, e é isso. 12. Eu liguei para o laboratório e falei, vocês estão malucos? Repetiu 3 vezes. A mulher assim. 3 vezes. Um deu 12, o outro deu 14 e o outro deu 18. Nossa, isso, meu Deus. Eu vi essa doente. Eu achei. Bacana, né? Então, Paulo, diagnóstico principal. A Ângela acertou. Insulinoma. Exames para comprovar esse insulinoma, Ângela. Aí que matou você. Vai lá. O exame de imagem, né? Qual é o melhor exame de imagem para você ver o insulinoma? É mais difícil. Aí eu vou te ajudar. Ressonância nuclear magnética de abdômen. Esse aí é o melhor. Não invalida o fato de você pedir uma ultrassonografia, que é mais rápido, e não invalida o fato de você pedir uma tomografia. Ecoendoscopia também não daria para... A ecoendoscopia, o nosso amigo está falando, eu já ia falar lá na frente, mas ele citou bem aqui. A ecoendoscopia também fazia parte. Então vamos lá. Antes disso, também a questão de prova. Tríade de Whipple. Como é que chama essa tríade de Whipple? Glicose de jejum abaixo de 70. Número 2. Sinais e sintomas de hipoglicemia. Número 3. Correção rápida dos sintomas com administração de glicose. Ela teve isso. Ela chegou no posto e o nego deu um soro fisiológico para ela. E glicosado, principalmente. Quando o nego botou o glicosado, a mulher melhorou. Eu botei isso lá na história de pegadinha. E vocês não leram a anamnese. Ok? Tocou ou não? Então vou repetir. Glicose baixa, abaixo de 70, sinais e sintomas de hipoglicemia e correção rápida dos sintomas com a administração da glicose. Paulo, qual o tipo de tratamento que você faria para essa doente com insulinoma? Quando é a ectomia parcial, é ressecção cirúrgica do insulinoma. Ou pode, dependendo do tamanho, pode iniciar com uma química também. Mas você fez uma ultrassonografia, uma tomografia e uma ressonância
e não evidenciou o insulinoma. O que você faz? Você fez uma ultrassom, uma tomografia, uma ressonância e você não visualizou o insulinoma. A minha doente tinha tudo isso normal e foi operada. Aí você vai falar, o cirurgião era maluco? Não. Sabe qual é a conduta? Você pega a doutora Maria Angélica ou qualquer outra, leva ela dentro do centro cirúrgico com um aparelho de ultrassom e durante a cirurgia ela faz ultrassom com a barriga aberta e faz ultrassom no pâncreas. Às vezes o insulinoma é desse tamanhozinho e só é visto quando você faz o ultrassom na hora. Olha que legal. Então, o insulinoma é um tumor que você tem que fazer exame radiológico pré, trans e pós. Por que pós? Porque pós é a certeza que você tirou todo o insulinoma da doente. Porque se você for operar o doente e não fizer um exame radiológico e tiver um resquício do tumor, você não curou a doente. Entendeu essa, Paulo? Eu sei que tumor benigno. É um tumor benigno. Resolveu. A minha doente, o cara tirou metade do pâncreas da doente. Célia Eduardo, lembra de Célia Eduardo, né? Muito. Deixou só a cabeça do pâncreas, dali para trás ele arrancou tudo. É maluco, bom cirurgião. O doente sobrevive com um pedaço do pâncreas. Não vai fazer hiperglicemia, nem vai ser diabético, não. O doente ficou saudável. E parou de tomar 500. Parou de tomar 500 remédios. Eu achei interessante, me lembrei disso, que eu nunca mais esqueci. Eu até sei o nome dela, mas não posso falar por uma questão ética. Sim. E nunca mais vi, deve ter uns 10 anos que eu não a vejo. Deve estar ótima, né? Ou, sei lá. Então, tá lá, trade de Whipple, que eu acho importante. O caso 2. Doutor Paulo, vai deixar a Ângela acertar agora não, hein? Homem de 48 anos procurou um ambulatório de cardiologia devido a picos de hipertensão arterial sistêmica refratária ao uso de antihipertensivos. Acompanhada dele, episódios de sudorese, cefaleia occipital e taquicardia. Notou perda ponderal progressiva, uma fadiga, uma anemia e dores abdominais. Pergunta: você olhou esse doente com essa história e aí você pergunta para você, o que eu vou fazer com esse doente, o que eu acho que pode ser e o que eu vou fazer para afastar o que eu achar. E os exames laboratoriais e radiológicos, e o que você vai fazer com ele, Paulo? O que você acha que pode ser? Você não vai falar de jeito. Eu comecei, porque a minha se adelantou. Eu comecei que coisa é. Eu também sei que coisa é. Eu perguntei ao doutor Paulo. O doutor Paulo tem que pensar com calma. Alguma coisa relacionada ao suprarrenal. Isso já tem meio ponto na questão, cara. Você já tirou 7, falta mais 3 pontos. Mas liberação excessiva de hormônios que pode ser um tumor da suprarrenal. Tirou 7, pô. A prova tem que tirar mais 3. Você não arrisca nada? A Laura pode ajudar, não? Ou ela vai apanhar em casa? Fala, Laura. Eu? É. Ele falou que pode ser um tumor de suprarrenal. Você não arrisca nada? Alguém arrisca? Que a Ângela e o Ael já sabem. Porra, um caso típico de feocromocitoma, Paulo. Você acertou. Não estou falando que você está reprovado, mas estou querendo te ajudar. Era isso que você tinha pensado? Era isso, Ael? Tá legal? Algo parecido, né? Que aqui no uso tópica de catecolamina. É. Hay tumores que também não usam tópicamente catecolamina. Exatamente. Ok, Luana? Então, o que eu achava que o doente podia ter? Paulo acertou que era um tumor de suprarrenal. Tudo bem. Número 2. Exames laboratoriais e radiológicos. Paulo, tem alguma ideia?
Você achou que era um tumor de suprarrenal, aí depois alguém te deu uma tocada e você lembrou em feocromocitoma. Como é que você chega lá? Tem ideia? Tá. Esse está correto. Olha lá. Tumor que costuma se originar nas células cromafins das glândulas adrenais. Você acertou. Provocando superprodução de catecolamina. Você acertou. Hormônios potentes que causam hipertensão e outros sintomas. O diagnóstico é clínico, nós vimos ali na sessão. Diagnóstico laboratorial, catecolamina no sangue. Você acertou. Ácido vanil mandélico. Você ouviu falar isso? É um... Esse é mais específico, é urina, 24 horas. Está lá escrito. Eu fiz esse exame aí. Ok, Paulo? Ácido vanil mandélico, Paulo. Bota na lista. Hã? É. Então, temos lá, catecolamina no sangue. Sabia esse ácido vanil mandélico? Então, ácido vanil mandélico é um produto final da epinefrina na urina. Pode escolher no sangue também, mas é mais bem que isso que o Oel falou. Mais específico na urina de 24 horas. Ácido, olha o nome, ácido vanil mandélico. Número 3, solicitar cortisol no sangue e na urina. Também dá para você saber a curva do cortisol, porque como você vai jogar catecolamina, o cortisol vai estar mais alto. É doença da suprarrenal. Então você pode dosar o cortisol, a catecolamina e o ácido vanil mandélico no sangue. Isso do ponto de vista laboratorial. Fala, Joel. Tem uma prova que é desaminação, teste de desaminação de 24 horas. Hã? Teste de desaminação após 1 miligrama de desaminação. Aí é para você estimular o cortisol. Sim. Você faz isso para estimular o cortisol. Nos doentes que têm psicose maníaco-depressiva, que tem alteração do cortisol, você faz isso. Você dá um estímulo da cortisona para saber se ele tem vulnerabilidade e ele tem depressão bipolar, endógena. Você já fez. E o diagnóstico radiológico, Paulo? Você pensou em feocromocitoma. O que você, além do sangue que você pediu, o que você pediu de... Uma tomografia. Uma tomografia é o melhor exame que tem para você ver tumor de suprarrenal. Valia a pena você pedir uma tomografia do doente se você está pensando em tumor de suprarrenal. Tratamento, Paulo. Depende da mão que você deixar. Você não tem tirar. Cirurgia. É lógico, tem que operar o doente. Mas esse paciente em questão, você tem que monitorizar o doente. Não é só tirar o feocromocitoma. Ele pode fazer o quê, Joel? Não, o curioso é que aí tem alguns tipos de antihipertensivo que você não pode ir a prueba de bloqueio. É ruim porque você cai por completo. Então, pré-operatório tem um remédio. Eu também esqueci o nome, mas sim, também tem. Que se dá para... E o cara pode fazer uma hipertensão pós-operatória grave. Então você... A gente lê e depois fala. Pré-operatório. Mas esse doente tem que ficar de olho nele, Paulo. Não é só tirar o feocromocitoma, porque você vai mexer ali na glândula suprarrenal. Então você tem que estar atento a efeitos colaterais da glândula. Pode ter pico hipertensivo. Fentolamina, não? Fentolamina? Fentolamina? Fentolamina. Então você tem que estar em cima do doente. Não é só. É igual o doente que você opera a tireoide. Você tem que, às vezes, tirou a tireoide, você tem que ficar de olho, porque ele pode fazer o inverso, ele pode fazer hipotiroidismo. Então, esse doente tem que estar monitorizado. Ok? Achei que eram 2 casos interessantes. O primeiro eu tinha visto, já vi também feocromocitoma, mas queria mostrar isso a vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Moura quer falar alguma coisa de criança aí? Sulinoma, feocromocitoma na infância e tal? Eu nunca peguei. Não? Meu Deus, não.
É raro, né? Então é uma coisa... A incidência é baixa, né? Na criança, não sei se a senhora vai concordar comigo, eu vi 2 casos. Na criança não é chamado como insulinoma, é nesidioblastoma. Já ouviu falar isso? Não. São crianças que tinham alterações no pâncreas, faziam hipoglicemia e tinham alterações no pâncreas, nesidioblastoma. Era parecido com insulinoma, mas não é, e era um tumor secretado de qual célula, Ângela? Das células beta do pâncreas. Então, crianças com alterações em crescimento, porque o tumor, o insulinoma vem produção, superprodução das células beta. Na criança, o nome é nesidioblastoma. Eu vi 2 casos. Eu vi uma criança no Santa Cruz, muitos anos com o Brandão, e depois vi uma outra criança com essa patologia chamada nesidioblastoma. Bem raro, né? É muito raro. Eu não sou novinho, só vi 2. Aí, Eu nunca vi nenhum 40 anos. Então, Botilho eu vi semana passada, falei com vocês, né? Eu nunca tinha visto Dom Peridona. Então, é isso que a gente está para aprender aqui. Alguém quer tocar mais alguma coisa, falar alguma coisa? Eu escolhi 2 casos, mas eu acho que, por exemplo, esqueci o nome. Como é seu nome? O Saulo trouxe um caso. Eu acho que vocês tinham que enriquecer isso aqui, gente. Eu acho que isso aí fica melhor do que às vezes a gente ficar dando uma aula. Não sei o que vocês acham. A aula é bom, mas eu acho que no caso a gente vai abrindo, vai pensando. E é importantíssimo a anamnese e a história, cara. Você mata mesmo, né? Você, olhou ali aquele mulher, agitação, psicomotor, você vê, essa mulher é o que a Carol falou. A mulher era psicótica, tomava antipsicótico, deprimida, nos 10 antidepressivos, Gardenal para convulsão, e a doença dela era insulinoma. A doença do insulinoma pode fabricar uma doença neuropsiquiátrica. Causas de doenças neuropsiquiátricas. Insulinoma. Eu vi um insulinoma no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Eu trabalhava no Instituto de Neurologia, que era do lado. Eu fui chamado para ver essa mulher. Não sei porque que me chamaram, porque eu tinha que chamar um psiquiatra, né? Mas me chamaram. Eu fui lá. Cheguei lá, a mulher, agitadíssima, suando pra caramba. Eu não fiz esse diagnóstico, pelo amor de Deus, eu não tinha a capacidade de fazer esse diagnóstico. Mas quando ela fez os exames de sangue, ela veio com 20 e pouco de glicemia, em jejum. Exame difícil de fazer, né? Uma glicemia de jejum. E aí, tratou-se a doente ficou boazinha e deu um tchau para o Instituto de Psiquiatria. Mas no Instituto de Psiquiatria, eu já fui ver muitos doentes lá, com doenças clínicas, internados no Instituto de Psiquiatria. Eu já vi doente com tumor cerebral internado no Instituto de Psiquiatria. Já vi muitas doenças que não são do Instituto de Psiquiatria e nego rotulado como maluco. É muito complicado. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem a facilidade, eu já fui plantonista, Moura também já foi, da gente fazer toda hora o diagnóstico de DNV. Eu tenho muito medo desse diagnóstico. PT, a gente tem que ter respeito pelos doentes, porque às vezes a gente não tem autoridade para falar PT nem DNV. Você vê que o Saulo não sabia o que o doente tinha. Ele pediu tomografia do crânio, pediu tomografia do pescoço, pediu avaliação de mais um otorrino. Ele foi procurando doença no doente. Ele podia ter mandado o cara para um psiquiatra. Não podia, pô? Saulo. Ué, você deu todos os doentes com todos os exames normais, por que esse cara não engole? É maluco, né? Então, cuidado, gente. Eu tenho respeito pela doença psiquiátrica. Eu não sou psiquiatra, sou neurologista, mas eu aprendi muita psiquiatria na minha vida. A gente tem que tomar cuidado quando a gente às vezes, isso aí é um DNV, não, isso aí é um PT. Não sei. Cuidado. Boa tarde, obrigado a todo mundo.